Comunicadora de sucesso. Hoje nós vamos trazer aqui para você aquela ideia de como superar o medo de falar em público. Sim, existem modos de podermos trabalhar melhor, de lidarmos melhor com esse medo que apavora tanta gente. E talvez você se pergunte, mas por que eu tenho medo? Na verdade, esse medo é um conjunto de fatores. Se a gente for pensar bem, dentro dessa palavra, desse conceito que é o medo, na verdade existe o quê? A tal da insegurança. Por que eu tenho medo? Porque eu tenho insegurança. Insegurança do quê? Aí vai de cada um de vocês, aí nós vamos conversar na nossa mentoria mensal e eu quero saber sim. Inclusive, seria interessantíssimo se você colocasse, me mandasse uma mensagem aí, colocando: por que você se apavora? Por que você tem medo de falar em público? Isso é muito importante, até mesmo para que eu possa trazer outros elementos e que venham diretamente a suprir essa sua necessidade, tá certo? Então, é muito importante a gente ter esse contato, essa relação aqui, sim. Então vamos pensar, é um medo, sim, um medo de falar em público. Segundo números, segundo materiais, estatísticas, diversos livros aí que tratam de oratória, de comunicação, falam que falar em público é um medo que assola muitas pessoas, até mesmo mais do que o medo da morte. Olha só que curioso. Isso realmente é um dado muito interessante, eu diria. Eu particularmente até questiono às vezes, mas será que é? Aí quando eu vejo isso e esse dado, e muitas pessoas que chegam até mim e me dizem: Carla, olha, eu sou uma pessoa extrovertida, eu me viro legal nos meus grupos, né, como na minha roda de amigos e tal, mas quando eu tenho que falar na frente de muitas pessoas, eu travo. Não sei o que acontece, eu me perco nas palavras. Na verdade, existem várias situações, vários fatores que nós podemos elencar aqui. Esta é a primeira parte da aula, que eu quero trazer para você algumas reflexões. Eu aqui falando, eu comentando, trazendo aqui, eu já venho pensando em inúmeras situações, inúmeros fatos que passam, que chegam até mim, que eu analiso, que eu vejo nas pessoas que eu atendo presencialmente, nas pessoas com quem eu converso online. Ao longo desses anos todos aí, trabalhando com comunicação, apresentando eventos, trabalhando nos meios de comunicação, com assessoria e tudo mais. Nós temos diversos tipos de pessoas e eu vou elencar aqui, sim, não tudo, obviamente, nesta aula, porque tem muito assunto, tem muito pano para manga, como a gente diz, mas nós vamos sim abordar tudo na medida do possível. Hoje, então, superando o medo de falar em público, eu trago aqui e eu vou elencar aqui para que a gente possa refletir, pensar um pouquinho como nós podemos, sim, tratar isso. É uma certa timidez? Sim, tem muitas pessoas com timidez, mas há pessoas que não são tímidas e não têm aquela segurança ao lidarem com um público, independente do tamanho, um público pequeno, 5, 10 pessoas ou uma multidão. Eu já tive a experiência e oportunidade de apresentar diversos tipos de eventos, inclusive shows nacionais, eventos, festas e tudo mais, principalmente na minha cidade. Eu já trabalhei, se você me acompanha, inclusive nas redes, eventos bilíngues, participei já como intérprete, como tradutora, como cerimonialista, faço muitas formaturas anualmente. Eu já tenho, por exemplo, agenda fechada aí para o fim do ano, principalmente quando se trata de formaturas e tudo mais. Eu digo para vocês, cada evento, cada cerimônia é diferente. E bate sempre sim aquele friozinho na barriga, existe uma certa insegurança, existe, é natural. O que não pode acontecer é nós não fazermos algo por conta desse medo. Então, esse que é o problema. A gente tem aquela famosa frase: se você tem medo, vai com medo mesmo. E é assim que a gente costuma fazer, e é isso que eu indico. Tem medo, mas vai com medo mesmo. O importante é fazer, o importante é realizar. Porque realmente existe esse medo, existe essa insegurança, mas nós temos de fazer. Não dá para ficar brincando, né? Então a gente tem realmente que seguir e ir com medo. Medo faz parte, aquele friozinho na barriga faz parte.
Mas o que não pode acontecer é a gente travar. Eu poderia aqui também travar, aqui, nossa, tô falando com vocês, mas, ai, vai ter gente que vai estar me olhando, vai ver como é que tá meu cabelo, vai ver como é que tá. Ai, tá muito brilhosa, a Carla tá gesticulando demais. Sim, eu gesticulo. E como vocês vão perceber, e eu sempre enfatizo, quando nós lidamos com câmera, quando nós lidamos com equipamentos, e não diretamente, não é no presencial, eu preciso usar esses recursos, o gesto, eu preciso articular bem as palavras, eu preciso fazer uso dos sinais aqui faciais, porque vocês estão me vendo comunicar. E eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue até vocês. Então eu preciso fazer uso de diversos recursos. Porque eu não posso, se eu fico falando assim com vocês, vocês têm que prestar atenção. Essa é uma aula que fala sobre medo de falar em público. Então, eu quero dizer para vocês que, para vocês não terem medo de falar em público, é necessário ter treino. Já pensou falando assim por 20 minutos, 25 minutos, que é a média de aula que a gente tem aqui? Meu Deus, vocês já iam, não quero mais fazer esse curso, não quero mais assistir essa professora louca aí. Né? Por quê? Eu preciso sim fazer uso dos recursos, de todos os recursos possíveis para eu comunicar, para eu chegar até vocês, tá certo? Então, bora lá, papel e caneta, anota, já levanta. Vai ter aula que eu vou estar em pé para mostrar para vocês como que acontece, como é que é o importante. Ó, agora que eu tô mexendo, vocês vão prestar atenção na minha corrente, não aqui, né? Tá bom? Mas é isso. Então, eu vou fazer diversos tipos de aula aqui que você, modelo, aulas realmente servindo como modelo para vocês assistirem. Nós vamos ter aula também de videoconferência, como se portar, como regular câmera, como falar com fone de ouvido, etc e tal. Tem muita coisa que eu quero realmente passar para vocês, que eu quero trocar ideias aí, e eu tenho certeza que tudo vai melhorar, ajudar muito na comunicação de vocês, porque, como eu diria, não é só o Chacrinha que falava, né? Quem não se comunica se trumbica, mas essa é uma realidade de verdade. A comunicação abre portas, a comunicação nos leva longe. É muito importante a gente prestar atenção, nós valorizarmos o modo como nós nos comunicamos e como nós comunicamos aquilo que queremos transmitir. Nossa, que profundo. Vamos então para a prática agora de verdade. Alguns passos importantes que eu julgo de verdade para vocês tomarem agora eu vou fazer isso, agora eu vou firme e forte, eu vou comunicar, não vou mais ter medo. Não adianta chegar para vocês, olha, não adianta ter medo, porque o medo é uma coisa da nossa mente, é coisa da nossa cabeça. Gente, eu não sou coach, nada contra, mas eu gosto de fazer com que as pessoas superem os medos, superem os desafios, realmente fazendo. Nós temos de trazer a ciência, nós temos de trazer aqui técnicas, prática realmente, para que a coisa aconteça. Não adianta eu ficar só no vamos, vocês vão conseguir, vai ser tudo ótimo, vai ser maravilhoso. Pega todo dia o celular, treina, olha pra câmera, olha, veja como você é bonito, como você é bonita, sem defeitos, etc e tal. Comigo não, comigo é papum, é pau na máquina, como eu costumo dizer, porque eu gosto de trazer técnicas. Então, vamos lá, como é que a gente pode superar? Você que é uma pessoa tímida, ou você que não é uma pessoa tímida, mas uma pessoa mais quieta. Tem gente que jura que eu era tímida, eu nunca me considerei tímida. Na verdade, eu sou tímida, mas assim, não sei se eu sou tímida, acho que eu sou mais quieta. Eu era mais quieta, assim. Se não pediam minha opinião, se eu via que não era o momento de falar, eu não falava. Questão da diplomacia, né, gente? Não vou ficar ali falando só por falar, sem ter conteúdo. E é o que eu digo até hoje, na verdade. Muita gente quer ser palestrante, muita gente quer falar, mas não tem conteúdo. Tem que buscar conteúdo. Tenha conteúdo. Eu tenho certeza que você está buscando aqui porque você tem conteúdo. Vamos lá. Como é que um primeiro passo? Algo que você pode fazer. Algo que você pode fazer de verdade. É dominar o seu conteúdo. Dominar o seu conteúdo. O conteúdo da sua palestra, o conteúdo da sua conferência, o conteúdo da sua apresentação. Carla, mas é lógico. Sim, eu sei que é lógico. É lógico, mas sabe aquela coisa do arroz com feijão? Um arroz com feijão mata a fome, arroz com feijão bem feito, ele é um arroz com feijão e todo mundo come?
né? Então é isso, dominar o conteúdo. A gente precisa dominar o conteúdo. Parece balela que eu estou falando, mas tá cheio de gente, principalmente hoje na era da internet, tá cheio de gente falando um monte de asneiras sem dominar o conteúdo. Cheio de diquinhas, mas não sabe a fundo. Faz uma pergunta um pouco mais profunda, aí já parou. Então, por gentileza, vamos dominar o conteúdo. Você fala sobre o quê? Carla, eu trabalho com vendas de imóveis, eu trabalho com venda de imóveis. Ok, então agora você vai fazer o quê? Você vai fazer o dever de casa, que é conhecer tudo sobre imóveis, mercado imobiliário. Como é que é? Eu não sei qual é o seu tipo, pode ser de diversos dentro do nicho imobiliário, há ainda outros, há os subnichos. Então, domine os subnichos, saiba muito bem. A clássica fala do vendedor numa loja de eletrodomésticos. Ele vende geladeira. Ele tem que saber tudo sobre a geladeira. Ele tem que saber muito. Não digo saber tudo, mas ele tem que saber muito sobre a geladeira. Como é que faz? Não adianta dizer que a minha mãe comprou uma para ela. Não, a gente quer saber o quê? Quais são as qualidades, quais são as referências, o que importa. A gente quer saber como é que usa. Sabe, aquele conteúdo realmente que a gente vai prestar atenção. Não adianta dizer que o fulano tem uma, eu comprei uma pro meu filho, minha mãe comprou uma, minha tia, não interessa. A gente quer saber as características, a gente quer saber realmente sobre o produto. Ok? Então, independente do seu nicho, do seu setor, domine o conteúdo. Quando você domina, se você domina tudo sobre a sua área, não precisa ter medo de errar. No máximo você vai ter que, de repente, vai atropelar alguma palavra, uma palavra ou outra, vai faltar algum vocabulário talvez, mas isso é normal. E a gente, lá no módulo Domine o Idioma, dominando o idioma, ele vai dar um ótimo suporte para você. Tá? Então, por isso que aqui o programa Comunicação de Sucesso ele é dividido em repertório, dominando o idioma, o nosso idioma, a nossa língua portuguesa, e essas técnicas, as técnicas aplicadas de oratória. Então, realmente é completo, é fechadinho para que a gente tenha sucesso realmente na comunicação que a gente executa. Então, domine o conteúdo, saiba tudo sobre aquilo que você faz. Eu sou um empresário, eu sou um gerente, na minha empresa eu trabalho com alumínio. Vá entender tudo sobre aquele mercado, mais especificamente, né? Trabalhe com questões específicas, depois vá ampliando. Vá ler todos os dias um pouquinho a respeito, busque, pergunte para aquele funcionário, para aquele colaborador que está há mais tempo, converse com as pessoas que tenham algo a acrescentar. Isso é muito importante. Então, domine o conteúdo, que eu sei que você vai conseguir ter um embasamento, assim, você vai conseguir realmente falar com mais naturalidade do que aquela coisa decoreba. Eu, por exemplo, falando aqui agora, gravando a aula, eu não faço roteiro para mim. Tem aqueles que abominam quem não faz roteiro, que não faz um teleprompter, né? Não bota no teleprompter. Eu não gosto, honestamente, porque eu não gosto de fala robotizada. Eu gosto de fala normal. O que eu faço? Eu tenho tópicos. E essa é uma dica para você. Há diferentes pessoas. Geralmente as pessoas que elas gostam de tudo organizadinho, tudo certinho, que tem algum medo, faz um script. Se você de repente está se comunicando, precisa ter essa comunicação no digital, uma comunicação online, nas suas redes sociais, você está participando aqui do programa Comunicação de Sucesso para isso, eu aconselho sim, no início principalmente, a fazer um roteiro. Nós vamos ter uma aula aqui de roteiro, sim, eu vou ensinar vocês como fazerem. Vai fazer um discurso, uma pessoa ainda um pouco insegura, tem algum medo, não tem problema, a gente vai fazer isso. A gente vai ter aula de roteiro, não se preocupe, tá bem? Mas aqui agora eu estou falando no geral, você foi convidado para fazer uma fala, você vai fazer uma palestra. No geral, comunicação, vendas, a venda no geral, aliás, a fala ao público, falar ao público de modo geral. Nós temos que dominar esses pontos. Faça pontos então, certo? Nós vamos ver tudo isso. Hoje é superando o medo. Nós vamos falar um pouquinho desse medo. Estamos falando, aliás, a respeito desse medo. Dominado o conteúdo, vamos para o próximo tópico, que é o quê? Além de dominar o conteúdo, a gente dominou o conteúdo, nós temos de nos acostumarmos conosco. Então, treino. Tá? E como que a gente vai se acostumar? Fazendo treino. Treino
diário. Você tem uma fala, você tem uma palestra, uma apresentação, você vai ter, vamos pensar num TEDx. No TEDx ele tem 15 minutinhos, são 15 minutos de fala. As pessoas, infelizmente, pensam que vou falar muito mais, as pessoas querem ouvir 1 hora eu falando. Mentira, é mentira. Eu organizei evento faz alguns meses e era um evento com muitas mulheres e cada uma teria 15 minutos de fala, no máximo 20. Eram 15 minutos, faltando 5, nós avisaríamos, faltam 5 minutos. Muitas estavam apreensivas, nossa, mas em que eu vou falar em 15 minutos? O que eu vou falar em 20 minutos no máximo? Eu preciso de 1 hora, minha palestra é de 1 hora. Eu disse, eu tomei o TEDx como exemplo na organização e falei, um TEDx, que é um auge, é um evento de referência, são 15 minutos de fala. Então, todo o pensamento, aquilo tudo que você vai falar em 15 minutos, está de bom tamanho. Tá? Está de bom tamanho, porque o que você passou desse tempo, você está enchendo de linguiça. Aí você realmente só botando mais palavras e aí as pessoas começam a não prestar mais atenção. Eu, por exemplo, essa aula agora a gente já passou dos 15 minutos. É porque eu fiz uma introdução, falei um pouquinho mais, mas ela já está no tempo dela. Então eu quero colocar no máximo 20 minutos. Tudo é pensado, porque passando disso as pessoas param de prestar atenção. Então você foi convidado para uma palestra, você foi convidado para falar, não se preocupe em falar demais. Fale pouco, mas fale bem. Fale pouco, mas seja intencional. Tá? Seja intencional. Então, e treine diariamente. Você vai ter uma fala de 15, 20 minutos, todos os dias faça um treinamento. Escreva e depois leia em voz alta, tá? Sempre treine em voz alta. Se o pessoal aí na sua casa, no seu trabalho, onde você for treinar, mas você tá me incomodando, você peça por gentileza, olha, são 5 minutinhos apenas que eu preciso para ensaiar, para treinar, então tenha paciência comigo, tá? Vá fazer isso em voz alta, faça gravação de si mesmo, porque você tem que se acostumar consigo, é um treino diário. Então vá treinando diariamente, treine diariamente e com certeza você vai perdendo esse medo que na verdade é uma insegurança. É o medo é o medo da avaliação das pessoas. Na verdade esse medo é o medo dos outros, do que as pessoas vão falar. É sempre voltando os olhos para que os outros vão dizer, não para aquilo que você sabe. Então, por isso que, a partir do momento que a gente tem domínio do conteúdo, não interessa. Se a pessoa que está querendo ferrar com você, de repente, pensando bem assim, botando o dedo na ferida, alguém faz aquela pergunta lá do fundo do baú, meu Deus. Não, se você domina, você não vai ter medo das perguntas. Isso vai ser, inclusive, interessante, porque você vai matar as objeções das pessoas. Aliás, isso é papo ainda para uma outra aula. Treino diário, vai treinando constantemente, faça seu treino. Diariamente, treine. É necessário, esse treino diário. Por quê? Porque aí você vai ganhando a segurança. A segurança realmente para quê? A segurança para você falar, mostrar a sua mensagem, a sua ideia, o seu conteúdo para as pessoas. E a terceira e última de hoje desta aula é: olhe para o público como se não houvesse ninguém. Carla, como é que eu vou fazer isso? Essa é uma dica que eu falo sempre, realmente, é um conteúdo, eu aprendi essa tática, essa técnica há mais de 20 anos, aí quando eu fiz aulas de teatro, fiz oficinas de teatro, e é uma técnica realmente de atuação, de encenação. Porque se a gente for olhar para uma pessoa, de repente a pessoa tá lá assim, aquela que fica olhando, sabe? Ou aquela que não tá olhando, tá conversando com alguém. Hoje em dia, quando eu fiz, não tinha celular também assim, né? Tinha, mas não era como hoje. A pessoa não tá dando bola para você. Não olhe para essas pessoas. E não olhe... Há algumas pessoas que incentivam você a encontrar alguém no público, na plateia, e olhar para essa pessoa, né? O escolhido, coitado dessa pessoa também, que a pessoa se sente presa e não pode nem respirar, que a pessoa tá olhando, né? Aquele palestrante que cisma, o fulaninho, o Joãozinho, né? Esqueça isso.
olha para todo mundo, olha por cima. Ai, mas eu vou parecer nariz empinado. Não, não vai parecer, tá? Olhe para todo mundo, veja como se fosse um mar. Sabe quando você vê o mar assim? Olhou para um monte de gente, você não tá olhando para as pessoas. Você tá fingindo que tá olhando para as pessoas. Você tá conversando com a parede lá do fundo, com a porta, com o ar-condicionado. Não é com as pessoas. Você tá falando com as pessoas, mas a sua mente não vai focar em alguém específico, porque é muito arriscado você focar em alguém. E eu vou falar a respeito disso na próxima aula, inclusive. Tá bem? Ó, 3 coisinhas para você treinar. Dominar o seu conteúdo, vai estudar pra caramba o conteúdo, o que você vai falar. Treine sempre, treine diariamente, grave vídeo de você, grave a sua voz, você tem que se acostumar consigo. Também, não me curto, podia arrumar aqui e ali, depois a gente vê, não tem problema, que se dane, o importante é que a mensagem e você passar essa segurança no conteúdo, a segurança ao falar. E olhe para o público como se não houvesse ninguém. Ótima técnica, eu sempre aplico, sempre apliquei, porque se a gente for ficar olhando para as pessoas, pode bater insegurança, vai ter aquele que de repente está olhando para você meio que parece que está criticando. Então, é melhor não termos essa impressão, ou aquela pessoa que parece estar chamando você. Às vezes dá uma olhadinha assim meio por baixo, mas meio que vai num círculo, sabe? O ideal é, até você ganhar autoconfiança, olha para o horizonte. Faz aquele olhar assim de horizonte. E vai firme, vai com tudo, porque com estes 3 pontos iniciais, eu tenho certeza que você vai sim seguir rumo à comunicação de sucesso. E beba muita água. Não se esqueça disso para hidratar, que é o que eu vou fazer agora. Grande abraço, comunicador, comunicadora de sucesso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.